O vídeo de hoje é mais um capítulo na continuação da série O Espírito Anticristo na Sociedade de Vigia. O tema de hoje tem a ver com a Sociedade de Vigia ser uma das perdidas vozes de estranhos mencionadas por Cristo em João 10:5. Este vídeo do Anticristo tem como base o texto de 1 João 4:3, em que o apóstolo João diz que o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. Por isso o Espírito do Anticristo já havia no primeiro século, por isso esta atitude, este comportamento da sociedade de vigia não é novidade, já vem desde o primeiro século. Por isso este Espírito Anticristo manifesta-se já há 2000 anos atrás. Agora, o que é o Anticristo? Segundo a definição da tradução do Novo Mundo, no glossário das palavras, vocês vão lá encontrar a definição que diz que o Anticristo refere-se a quem é anti ou contra Cristo, também pode referir-se a um falso Cristo ou alguém em lugar de Cristo. Qualquer pessoa, organização ou grupo que afirme falsamente representar a Cristo pode ser chamado corretamente de Anticristo. Por isso, Anticristo pode ser uma pessoa ou pode ser uma organização. E uma organização pode falar sobre Cristo, mas pode ser o Anticristo. Porquê? Porque pode ser uma organização que tenta ocupar o lugar do Cristo. E é desta forma que nós encaixamos muito bem a sociedade de vigia. Embora fale em Cristo, tenta ocupar o lugar do Cristo e roubar a vida a milhões de pessoas e levá-las do Cristo para dentro de uma organização. E esse espírito do Anticristo é retratado pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, em que a define como apostasia. Isto sim é a verdadeira apostasia, em que o apóstolo Paulo define lá que a apostasia é alguém que se senta no templo de Deus, exibindo-se como um Deus. Isto é, o templo de Deus. O que é isso, o templo de Deus? O apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios: vós sois o templo de Deus. Então, o templo de Deus é a congregação, onde o Espírito Santo habitam pessoas, e as pessoas são o templo de Deus. Por isso, a apostasia, a grande apostasia, é alguém que se tenta sentar no templo de Deus, na congregação de Deus, e exibir-se como um Deus. Isto é a apostasia. Quem tiver dúvidas sobre este assunto pode ver o vídeo passado, que é o comentários 6. O tema é descarada a apostasia da sociedade de vigia. E obviamente quem se senta no templo de Deus, querendo parecer Deus, ocupando o lugar de Deus, obviamente faz as exigências de um Deus. E uma das características de Deus é a palavra, o poder da voz de Deus. Por isso, a voz de Deus é uma voz de comando, ao ponto de ser uma voz de comando sobre a criação. Tem poder criativo e emite luz e dá vida com isso. Por isso, esse poder da voz de Deus está retratado em Gênesis 1:1, que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Como é que Ele criou? Diz o versículo 3. E Deus disse que haja luz, então houve luz. Por isso Deus disse, houve aqui uma voz de comando sobre a criação e houve luz, houve vida. Por isso é bastante evidente que o poder da voz de Deus é uma voz de comando. E este texto de Gênesis 1:1 é retratado também no Novo Testamento, em João 1:1. Se vocês forem ver, há várias similaridades. E diz o versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dele. Pois diz o versículo 4, por meio dele foi a vida e a vida era a luz dos homens. Notem que aqui também fala no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e todas as coisas vieram a existir por meio da palavra. E por meio da palavra veio a haver luz. Notem a similaridade entre Gênesis 1 e João 1:1. Por isso aquilo que acontece em Gênesis 1:1 é retratado em João 1:1 na própria palavra, que é o Cristo. Por isso, Cristo, a palavra, tem poder criativo e por ele também surge luz, ele emite luz. E, obviamente, essa luz dá vida e deu vida a uma nova criação. A congregação escolhida pelo Cristo para fazerem parte do corpo dele. É uma nova criação. Por isso, Gênesis 1 fala da criação física,
João 1:1 fala da criação espiritual da congregação cristã. E tudo isto tem a ver com voz de comando. Porque está aqui a voz da palavra. O próprio Cristo que esteve no início da criação e agora vai início uma nova criação que é a congregação ungida. E obviamente que Cristo, quando esteve na Terra, continuou a orientar esta congregação, aqueles escolhidos. Tanto que ele disse em João 10:27 que as minhas ovelhas escutam a minha voz. Agora, Cristo, quando fala sobre este assunto, sobre as ovelhas escutarem a sua voz, a voz de comando, obviamente Cristo alertou que iriam surgir vozes estranhas, vozes contrafeitas, falsificações da voz do Cristo. Que haveria pessoas, homens, que iriam tentar usurpar, apropriar-se da voz do pastor, da voz de comando. Para quê? Para poderem dirigir multidões. Poderem emitir luz, emitir entendimento aos outros e então sentar-se no templo de Deus, exibir-se como um Deus e, obviamente, fazendo exigências de um Deus. Mas Cristo alertou sobre este perigo. Olha que vão tentar usurpar a minha voz de comando. Vão tentar falsificá-la. E Jesus definiu essa falsificação em João 10:5. Diz lá que de modo algum seguirão o estranho, mas fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos. Por isso Cristo está a dizer de homens que iriam surgir, que iriam tentar imitar a sua voz, mas que os seus genuínos seguidores iriam evitar estas vozes falsificadas, que Cristo as definiu como voz de estranhos. E Cristo diz a estas vozes de estranhos, por favor, fujam destas vozes de estranhos. Notem que são homens que tentam usurpar a voz do Cristo, apropriar-se, ter voz de comando para gerir milhões de pessoas. É isto que Jesus está a referir. E nós vamos tentar identificar uma destas vozes estranhas mencionadas pelo Cristo. E vamos ver na Sentinela 2009, 15 de fevereiro, na página 28. Notem o parágrafo 16, uma clara tentativa de usurpar a voz do Cristo. Diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, disse Jesus, e eu as conheço e elas me seguem. É assim no caso dos cristãos ungidos. Que dizer dos que vão com eles? Esses têm de dar ouvidos a Jesus. Têm de dar ouvidos também aos irmãos de Jesus. Afinal, a responsabilidade principal de cuidar do bem-estar espiritual do povo de Deus foi confiada a eles. O que está envolvido em dar ouvidos à voz dos irmãos de Cristo? Vocês estão aqui a notar uma inteligente associação de ideias numa tentativa de usurpar, se apropriar da voz de comando do nosso amo. Está aqui uma ligação de ideias. Olha, Cristo, nós somos irmãos de Cristo, por isso a voz dele é a nossa voz. Por isso, vocês ao ouvirem nossa voz, vocês estão a ouvir a voz do Cristo. Por isso a voz do Cristo somos nós, aqui nos Estados Unidos. Estes 13, agora são 13 homens, estamos aqui, bem vestidos, gordinhos, estamos envolvidos com a Agenda 2030, com a Agenda da ONU, não somos perseguidos, temos um império de bilhões de dólares, por isso nós somos a voz de comando que emitimos luz, emitimos entendimento e a vossa salvação depende de nos ouvirem. Notem, está aqui neste parágrafo desta sentinela uma clara contrafação da voz do Cristo. Homens que usam a magia da linguagem para usurpar o lugar do Cristo, a voz do Cristo, a voz do comando. E vamos ver como é que a Sociedade de Torre de Vigia insiste em tentar substituir a voz de Cristo, a voz de comando, com a voz da Sociedade de Torre de Vigia. Vamos ver como é que isso é feito num vídeo. E vamos ver um vídeo do Sr. Kenneth Fludding. O tema do vídeo é O Jugo de Jesus é Suave. E vejam como é que ele, com as palavras, tenta substituir a voz de Cristo pela voz do corpo governante. Vejam as palavras dele. O corpo governante pode ser comparado à voz de Jesus, a cabeça da congregação. Por isso, quando obedecemos às orientações do escravo fiel, estamos, na realidade, a sujeitar-nos à autoridade de Jesus.
E esta ideia liga muito bem com o que diz Mateus 28, 18 a 20. Conforme lemos ali, Jesus tinha recebido muita autoridade. Vocês notaram? O coro governante é vós, Jesus. Quando nós obedecemos ao coro governante, nós estamos a sujeitar à autoridade de Jesus. Isto é uma clara usurpação da voz divina. É uma tentativa de converter a voz divina, a voz de comando do Cristo, numa voz humana. Mostra-me na Bíblia uma passagem que diga que o poder da voz de comando, aquele poder criativo, que emite luz, que emite entendimento, iria ser entregue a homens. Até pelo contrário, Jesus deixou bem claro, em Marcos 13, quando ele define os últimos dias, Jesus deixou bem claro, tenham cuidado para que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão muitos. Notem, sou eu. Nós somos a voz de comando do Cristo. Se vocês nos sujeitarem à nossa voz, vocês estão-se a sujeitar a Cristo. Mas Cristo está a alertar, cuidado, são falsos profetas, vão enganar muitos. E neste contexto de João 10:8, Jesus deixou bem claro, todos os que vieram em meu lugar são ladrões e saqueadores. Todos os que vieram em meu lugar. Obviamente Jesus está a falar do passado, vieram, porque houve pessoas que tentaram usurpar a voz do Cristo, mas obviamente quando Cristo se manifestar, quando ele vier fazer o juízo, ele vai pronunciar estas palavras no sentido de todos aqueles que vieram em meu lugar, esses falsos profetas, eram ladrões e saqueadores. Obviamente alguém que tente apropriar-se da voz de comando do Cristo, obviamente não ficará impune. Nós temos um relato na Bíblia que deixa bem claro quais são as consequências de se usurpar a voz de um Deus. Isto aconteceu com Herodes, no livro de Atos capítulo 12. Diz lá no versículo 21 que num determinado dia Herodes vestiu a roupa real, sentou-se no tribunal e começou a fazer um discurso. Assim o povo que estava reunido começou a gritar, é a voz de um Deus e não de homem. Instantaneamente o anjo de Jeová feriu porque ele não deu glória a Deus. E ele morreu comido por vermes. Aquilo que aconteceu é que Herodes usurpou a voz de um Deus. E por causa disto, ele foi punido por Deus e diz que morreu comido por vermes. Esta passagem é um alerta a estes senhores da sociedade da vigia para que se arrependam. Porque se eles não se arrependerem e continuarem a usurpar a voz do comando do Cristo, este vai ser o vosso fim. Vocês vão ser comidos por germes. O que é curioso é a quem é que estes senhores aplicam a voz de estranhos. Quem é que vocês acham que são a voz de estranhos para eles? Eu vou dar várias opções. Será que a voz de estranhos para a cidade da teologia é a abelha maia? O tio Patinhas? O Pato Donald? O Dragon Ball? Apóstatas? São os apóstatas. Mas vamos ver um vídeo do Stephen Lett em que ele fala sobre a voz de estranhos. É claro, isto é um ensino muito infantil e obviamente completamente distorcido sobre aquilo que Jesus queria dizer sobre a voz de estranho, e nós vamos deixar isso bem claro. Mas vamos primeiro ouvir o Stephen Lett, apenas um pequeno trecho, vamos fazer algumas pausas no vídeo para podermos contra-argumentar contra o Stephen Lett, ok? Vamos então ver o vídeo. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e rejeitam a voz de estranhos. Como uma das ovelhas de Jeová, será que eu obedientemente respondo à voz do bom pastor e fujo da voz de estranhos? Temos de estar vigilantes. Para quê? Para ouvirmos a voz certa. Vamos ao primeiro exemplo. O nosso bom pastor diz-nos o que está registado em Mateus, no capítulo 24, versículos 45 a 47. Quem é realmente o escravo fiel e prudente a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos? Sabemos que o Mestre, Jesus, encontrou o escravo fiel e prudente a alimentar espiritualmente os sinceros em 1919. Vamos fazer aqui uma breve pausa. E é interessante a maneira como Stephen Lett coloca a sociedade da teologia à parte de ser identificada como uma voz de estranhos. Porque eles são a voz de estranhos. Não só eles, mas todas as outras religiões são voz de estranhos que tentam apropriar-se da voz do pastor.
Mas o que é que o Stefanet faz aqui? Ele mete a sociedade de religia à parte, o corpo governante à parte, por dizer que foram designados para dar o alimento. Por isso, eles estão a testemunhar contra eles próprios, porque eles estão-se a afirmar como a voz do pastor, a voz de comando. E estão-se a colocar à parte. E depois usa uma falácia, de Mateus 24:45, que foram designados em 1919. Não há maneira de provar isto na Bíblia, não há maneira. Isto é, são doutrinas fabricadas pela sociedade de religia para empoderar meia dúzia de homens a dominar milhões de pessoas. Porque escravo, fiel e prudente, todos os cristãos que aceitaram Cristo são escravos, receberam talentos. Um recebe 1, 2, 3, 4, 5 talentos, cada um recebe um talento. E todos eles têm que ser fiéis a multiplicar esses talentos. E quando Cristo vier, então vai ser definido como fiel ou infiel. Mas é quando Cristo vier, não é em 1919. Por isso, escravo, fiel e prudente não são 11 homens nos Estados Unidos, mas escravo, fiel e prudente são todos aqueles que aceitaram a Cristo. Tanto que o apóstolo Pedro, ele foi logo designado como escravo. Quando Jesus disse a Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Cristo, então, ascende aos céus e Pedro fica com um encargo, apacenta. Por isso, está ali já um escravo. E Pedro tinha que ser fiel e prudente em multiplicar os talentos. Assim, esse legado foi deixado a todos os cristãos até os dias de hoje. Por isso, todos nós somos escravos e temos que ser fiéis e prudentes. Mas eles aqui roubaram esse título, apropriaram-se dele e somos nós. E desta forma eles estão a tentar escapar à voz de estranhos. A voz de estranhos são todos os outros que falam contra nós. Não. Vocês, por esta definição de Mateus 24:45, esta interpretação, vocês mostram que são a voz de estranhos porque vocês apropriaram-se da voz do Cristo, a voz de comando para emitir luz e entendimento. Quando não é assim que funciona, e muito menos baseado em Mateus 24:45. Mas notem como eles tentam aqui fundamentar uma defesa com um falso ensino, uma interpretação exclusiva, porque são apenas as testemunhas de Jeová que fazem esta interpretação de Mateus 24:45. Por isso, o título que eles se apropriaram é a prova de que nós não somos a voz de estranhos. Quer dizer, isto é uma falácia enorme. Mas vamos continuar com o vídeo. Então, o que é que isto nos ensina? Obviamente, mesmo hoje, Jesus confia totalmente neste escravo fiel. E todos nós, incluindo cada membro do corpo governante, devemos fazer o mesmo. Mais uma breve pausa, que eu gostei muito deste argumento. Que Cristo confia no escravo fiel e prudente. Por isso vocês têm que fazer o mesmo. E nós próprios também confiamos em nós próprios. Quer dizer, isto é a maior prova que eles apresentam a esta. Cristo confia em nós. Mas que prova é que existe que Cristo confia em vocês? Porque essa afirmação qualquer religião pode fazer, qualquer pastor pode fazer, qualquer profeta pode fazer. Até o Papa Francisco pode dizer: Cristo confia em mim. Pronto, e quais são as provas que Cristo confia no Papa? Da mesma forma, quais são as provas que Cristo confia em vocês? Esta é a prova que vocês apresentam para 8 milhões de pessoas? Isto é ridículo. Isto é ridículo. Vocês estão a falar para crianças. Né? Vocês estão a infantilizar a congregação mundial. Parece que vocês estão a falar para deficientes mentais. Mas foi o tipo de mentalidade que vocês criaram ao longo de décadas. Pessoas que morreram no raciocínio lógico. Estão mortos. Mentalmente falando, estão mortos. Porque eles apenas repetem palavras. Repetem os parágrafos que deixam de ir delas. É só o que eles sabem fazer. Por isso vocês cantam e eles dançam. Vamos continuar a ouvir. Mas o que é que a voz de estranhos diz sobre isso? Não confiem no escravo fiel e prudente. Ele vai enganar-vos. E quem é que normalmente promove em voz alta esta falsa mensagem? Os apóstatas. Quem é a voz de estranhos para a sociedade de vigia? A Abelha Maia, Tio Patinhas, Dragon Ball ou os apóstatas? Muito medo têm eles os apóstatas, muito medo. Lá está, os apóstatas, aquilo que eles chamam de apóstatas, né? Porque qualquer pessoa que os questione são apóstatas. Mas obviamente que isto é uma falácia, porque um apóstata é quem se opõe a Deus, quem se opõe a Cristo. Não é quem questiona organizações religiosas. Porque se for por aí, até que Cristo era um apóstata, mas era um apóstata para o sistema judaico. Pedro era um apóstata, não era para Deus, mas para o sistema judaico. Estevão morreu como apóstata, mas foi um apóstata para o sistema judaico, que era apóstata. Por isso, Estevão morreu com carimbo de apóstata, mas Cristo não o classificou como tal.
Por isso, esta classificação que a Sociedade Atual de Vigia dá de apóstatas são todas aquelas pessoas que os questionam. Não são pessoas devassas. Não. Porque grande parte das pessoas que os questionam nunca abandonaram a Cristo. Até pelo contrário, tiveram que sair da Sociedade Atual de Vigia para manter a sua relação com Cristo. Porque tiveram que fugir dela, né? Conforme diz Apocalipse 18:4. Fugir de Babilónia. Mas vamos continuar a ouvir. É que o escravo fiel protege pedófilos. Outro exemplo é que o escravo explora as pessoas para que possa ter uma vida de luxo. Será que isso é verdade? Claro que não. São tudo mentiras. Mais uma pausa. Também gostei muito deste argumento, né? Que os chamados apóstatas nos acusam de proteger pedófilos. Mas há quem tem dúvidas disto. Quer dizer, está nos tribunais. Há dezenas de milhares de casos de abuso de crianças no seio das famílias de Jeová. Porquê? Por causa das regras que têm sobre denunciar pedófilos, as regras das duas testemunhas, e encobrir. Para quê? Para proteger o nome da organização, que eles dizem que é para proteger o nome de Deus. Não, Deus não precisa ser protegido por vocês. Vocês têm que proteger o vosso mau comportamento. E o vosso mau comportamento é que tem que ser protegido por vocês. Por isso vocês estão a ser levados a tribunal, sim, por protegerem pedófilos. Não há dúvida. Mas eu gostei da prova deles. A prova que o Stephen Lett apresentou. O contra-argumento. É tudo mentira! E chega. Não é preciso dizer mais nada, porque eles são a voz de comando, a voz do pastor, e quem discordar disto está sujeito a levar com o queijado nas costas. Tá? Vamos continuar a ouvir. Atos 20:30 menciona isso. Lá diz que os apóstatas dizem coisas deturpadas. E temos que fazer mais uma breve pausa, porque isto cada tiro, cada mel. Ele vai buscar Atos 20:30, que os apóstatas dizem coisas deturpadas. O que é que este senhor Led não está a mencionar? É que Atos 20:30 está-se a referir a instrutores na congregação. Instrutores na congregação. Não eram pessoas que tinham saído da congregação. Eram pessoas que estavam na congregação, assim como Diótrefes, gostava de ocupar o primeiro lugar e até expulsava pessoas que eram divergentes da sua maneira de pensar. Por isso ele expulsava, e foi assim que a congregação cristã foi desviada por homens como Diótrefes e qualquer pessoa semelhante a ele. Por isso, Atos 20:30 está-se a referir a instrutores. Lete, tu és um instrutor da congregação cristã. Por isso, Atos 20:30 aplica-se a ti. Não é quem te fez perguntas. Aplica-se a ti. E foste tu que desviaste da congregação cristã, congregação das Senhoras de Jeová. Por isso, Lete, Senhor Lete, quem diz coisas deturpadas são vocês que estão na dianteira. Não são quem saiu. Quem saiu, saiu. São vocês. Atos 20:30 aplica-se a vocês. Vamos continuar com o vídeo. Eles fazem isto para afastar as ovelhas de Deus e para que elas os sigam a eles. Mais uma breve pausa. Aqueles que eles chamam de apóstatas não estão a criar uma nova religião, não estão a criar seguidores. O que eles estão a fazer é expor o vosso engano. Porque são vocês é que dizem coisas deturpadas para atrair os discípulos e criar um império já de 8 milhões de pessoas. Por isso, quem vos faz perguntas não quer criar nenhuma religião, não quer criar seguidores, está apenas a expor quem é a Sociedade de Vigia. A Sociedade de Vigia respira o espírito do anticristo. Há dúvidas disto? A Sociedade de Vigia apropriou-se da voz de comando do Cristo e gera. Eles dizem que a voz de Cristo é a mesma que a voz dos irmãos de Cristo. Tem que obedecer à voz de comando dos irmãos de Cristo. Isto é uma apropriação da voz de Cristo. Isto é a voz de estranhas. Lete, por favor. Vamos continuar. 2 de Pedro 2:3 diz: movidos por ganância, eles irão explorar-vos com palavras enganosas. Mas se formos enganados em aceitar palavras enganosas de apóstatas, o que é que vamos perder? A nossa vida. E os apóstatas não nos vão dar absolutamente nada em troca. Stephen Lett, são vocês os apóstatas e vocês não têm nada a oferecer às pessoas, estão a oferecer apenas engano, manipulação, controle mental para não saírem dentro dessa bolha e terem união com Cristo. Vocês estão a fechar o reino às pessoas. Da mesma maneira, devemos ter cuidado para não acreditar em tudo o que é dito nos média sobre a organização de Jeová. Lembrem-se, os média são normalmente instigados pelo preconceito, pelo ódio e pelo desejo de lucro.
Notem mais uma vez os argumentos do Stephen Lett. Em vez de atacar a mensagem, ataca o mensageiro e começam a criticar agora os jornalistas. Os jornalistas estão debaixo de preconceito, do lucro, do ódio, e por isso é que falam isto de nós e da organização. Quer dizer, o único argumento que o Stephen Lett apresenta é atacar o mensageiro, em vez de atacar a mensagem. Porque a mensagem não é discutida. Nunca é discutida as acusações que são feitas. Nunca. É tudo à porta fechada. Depois fazem este tipo de defesa. Atacar as pessoas que dizem mal deles. Quem são? É os apóstatas, é a mídia, é os governantes, é os tribunais, é os juízes. Quer dizer, toda a gente sabe aquilo que se passa com a sociedade de vigia. E a sociedade de vigia parece uma criança a defender-se, um bebê chorão, que ninguém gosta de nós, toda a gente nos quer bater, eles são maus, todos são maus. E isto é uma atitude infantil para homens que tomam a dianteira numa organização bilionária multinacional. Isto são argumentos infantis, de bebés chorões. Fazem-se de vítimas diante das evidências. Quer dizer, ok. Vamos continuar a ouvir. A quem é que estamos a dar ouvidos? Jeová e Jesus dizem-nos para estarmos contentes com o nosso paraíso espiritual hoje. Pronto, ele termina por dizer que nós estamos num paraíso espiritual. Quer dizer, o ambiente que se vive dentro das congregações das Testemunhas de Jeová é tudo menos um paraíso. É tudo menos isso. Depressões, tristeza, tentativas de suicídio. As pessoas não se falam. Um nível de hipocrisia nunca visto. Paraíso espiritual. Notem, só consegui perceber onde estava quando saí. Então, porquê? Porque nós aprendemos pelo contraste. Nós estamos num ambiente, saímos daquele ambiente e vamos para outro, e conseguimos ver o contraste. E faz-me lembrar um bocadinho quando eu vivia em Lisboa, estive lá até aos 38 anos, depois fui para o Alentejo. E eu percebi onde é que eu estava metido. Isto é, Lisboa e o Alentejo não têm nada a ver. E só quando eu vivi no Alentejo é que eu percebi o que é Lisboa. Tchau, nunca mais. Mesma coisa. A sociedade de religião é a mesma coisa. Só quando a pessoa sai e consegue contrastar, porque nós aprendemos pelo contraste, é que eu percebi o ambiente tóxico que a pessoa vive dentro de uma congregação. Esqueçam, fujam. Mas ok, o vídeo termina por aqui, não é preciso ouvirmos mais, já chega. Então, resumindo, a voz de estranhos para a sociedade de vigia, principalmente, são os apóstatas, aqueles que os questionam. Só que um apóstata é alguém que se rebela contra Deus e não contra eles. Mas ok, a definição que eles dão de apostasia, tudo bem. Por isso, para a sociedade de vigia, os apóstatas é a voz de estranhos, a mídia, a comunicação social é a voz de estranhos, os tribunais é a voz de estranhos, os juízes é a voz de estranhos, é tudo estranho. É tudo estranho. Vamos ver então a quem é que Jesus se referia quando falou de voz de estranhas. E vamos consultar enciclopédias bíblicas sobre este assunto. Pode ser? Então vamos abrir aqui uma enciclopédia, que é o Comentário Histórico Cultural da Bíblia e do Novo Testamento, e diz aqui: fontes antigas de facto relatam, e a experiência moderna confirma, que as ovelhas fugiam dos estranhos. Nesse contexto, os estranhos são os ladrões e os assaltantes, os fariseus, que estão tentando desencaminhar as ovelhas. Os dirigentes das sinagogas, que expulsaram delas o público judaico-cristão de João, alegam ser os verdadeiros pastores. Então, segundo esta enciclopédia, a quem se referia Jesus à voz de estranhos? Aos fariseus. Os fariseus, que eram os dirigentes das sinagogas, tinham ali uma voz de comando. E então afastavam qualquer tipo de pessoa, seguidores de João, e eles alegavam ser os verdadeiros pastores. Por isso nós estamos a falar de pessoas que estão no comando. Eram os fariseus da sinagoga. Vamos continuar. Vamos ver outra enciclopédia. Enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia. Diz assim: as ovelhas ouvem a sua voz. Elas ouvem e dão atenção. Essas palavras de Jesus subentendem que reina familiaridade entre pastor e as ovelhas. Uma familiaridade especial. As ovelhas estão tão acostumadas com a intimidade do pastor que o reconhecem só pelo timbre da voz, podendo distinguir a sua voz de todos os outros, incluindo dos falsos pastores. Então, mais outra enciclopédia. Quem é
a voz de estranhas. Por isso, Jesus deixou bem claro, no relato de João 10, que ele estava-se a referir aos fariseus. As enciclopédias confirmam isso, que a voz de estranhos não são as pessoas que questionam a sociedade de vigia. A voz de estranhos são falsos pastores das modernas sinagogas. Por isso, hoje, qualquer pessoa ou grupo de homens que esteja num lugar de comando, que usurpam a voz do pastor, dizendo que são eles os pastores, que emitem luz, estes homens podem ser classificados como vozes estranhas, porque tentam substituir a voz de Cristo, a voz de comando de Cristo, pela sua própria voz. Por isso, quem se senta no lugar de Deus faz as exigências de um Deus, quer ser ouvido, quer ser obedecido. E depois vem aquela conversa, não ouçam mais ninguém, ouçam só a nós, somos nós, somos nós, somos nós. Nem a vossa mãe, nem o vosso pai, nem os vossos filhos. Eles afastaram-se de nós, não os escutem, escutem-nos a nós. Caso contrário, vocês vão ser punidos e perdem acesso à vossa família e aos vossos amigos. Isto sim é uma voz de estranhos. E estas características de usurpadores da voz de Cristo, manifestada pela sociedade de vigia, isto tem precedente bíblico. Isto já acontecia lá no primeiro século. O comportamento que os judeus e os fariseus tinham, e nós vamos ver isso em Mateus capítulo 23, em que os judeus tentaram apropriar-se da voz de Moisés. Como é que eles se apropriaram da voz de Moisés? Por se sentar na cadeira de Moisés. Assim como hoje se sentam no templo de Deus, na congregação de Deus, para serem exibidos como um Deus, para terem voz de comando, os fariseus fizeram a mesma coisa. Sentaram-se na cadeira de Moisés para ter voz de comando sobre a nação judaica. Este versículo deixa bem claro que os escribas e os fariseus assumiram de modo indigno uma posição de autoridade que não tinham direito. E Cristo, neste capítulo 23, destaca o comportamento destes homens e aconselha aos seus seguidores a não seguirem nem imitarem o seu proceder. Tanto que ele diz no versículo 10, Mateus 23, 10, nem sejam chamados líderes, pois o vosso líder é um só, o Cristo. E os eruditos dizem que a expressão aqui líder é melhor vertido por guia, tanto que algumas traduções usam a expressão guia. Não sejais chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. E o que é que significa a palavra guia? Segundo este comentário, diz que guia significa aquele que mostra o caminho. Mas aquilo que Cristo está a dizer aos seus seguidores é: estes escribas e fariseus sentam-se no lugar de Moisés porque têm o desejo de mostrar o caminho. Este é o caminho. Só que Jesus está a dizer: não sejais chamados guias, não vos comporteis como alguém que mostra o caminho. Porquê? Porque eu sou o vosso guia, sou eu que mostro o caminho. Não são vocês que mostram o caminho. Eu não vou entregar essa direção, essa voz de comando a ninguém para mostrar o caminho a alguém. Sou eu que mostro o caminho. Por isso, não imitem estes que sentaram na cadeira de Moisés, que querem mostrar o caminho. Não imiteis este comportamento. Por isso, estas palavras deixam bem claro que Cristo não autorizou ninguém a substituir a sua voz de comando. Mas há uma tentativa de o fazerem. Isso aconteceu lá atrás, no primeiro século. Os escribas e os fariseus tentaram fazer isso. Ter voz de comando. E, obviamente, esses genes farisaicos, essa semente da serpente continua até os dias de hoje. E a sociedade de vigia é descendente destes genes da serpente e manifesta o mesmo espírito. Desta forma, a sociedade de vigia, igual aos escribas e aos fariseus, apropriaram-se de uma autoridade que não tinham direito. Querem ser guias, querem ser alguém que mostra o caminho. E Cristo disse: não, sou eu o guia, sou eu que mostro o caminho. E é este espírito demoníaco da descendente da serpente que tem energizado a sociedade de vigia. Tanto que a interpretação que fazem de Mateus 24, 45, acerca do escravo fiel e prudente, Jesus está ali a dar uma função de escravo de alimentar os escravos. Só que a pergunta que fazemos é: como é que um escravo passou da função humilde de mordomo a governante? Como é que isso se explica? Mas lá está, a sociedade de vigia faz aqui uma fabricação de doutrinas, por juntar palavras, juntar ideias e, claro, fabricar aqui
uma doutrina central, que é um coro governante. Como é que eles fazem isso? Então, um escravo governa sobre a casa. Há vários escravos. Por isso, se um escravo governa, é governante. E como não é só um escravo a dar alimento, são vários, é um coro. Por isso é um coro governante. E pronto, e desta forma conseguirem então um título que os faz sair da classe de irmãos para governantes. Só que, primeiro, é uma falácia, porque não são eles os escravos fiel e prudente, porque, conforme nós já referimos, todos nós recebemos talentos para multiplicar. E todos nós temos que ser fiéis e prudentes em multiplicar esses talentos. Todos aqueles que se dedicaram a Cristo. E quando Cristo vier, então sim, a pessoa vai ser classificada como fiel ou infiel. Ponto. É nessa altura, não é em 1919, que isso é mais uma peta daquelas que toda a gente mama isso, porque não se questionam. Mas lá está, eles apropriaram-se deste título, são eles o escravo, e como se isso não bastasse, ainda conseguiram um título de governar sobre. Só que lá está, Jesus estava a dar uma função, não estava a promover alguém a um título de governante. E eles insistem nisso, tanto que nas sentinelas vocês vão encontrar muitas vezes a palavra corpo governante com letra maiúscula. Esta sentinela é de fevereiro de 2023, página 23, parágrafo 12. Corpo governante. E quando uma palavra vem com letra grande, né, pronto, é uma expressão que indica um título, não uma função. Por isso estes homens transformaram uma função num título. Essa função de escravo sofreu mutação para governante. Título a que não têm direito, porque Jesus estava a proibir o uso destes títulos honoríficos por parte de líderes espirituais que pudessem, de alguma forma, encorajar um senso de superioridade neles sobre os demais. Não podem fazer isso. Cristo deplorou esta distinção de classe entre irmãos, porque são todos iguais, mas não há aqui uma distinção. E as igrejas protestantes também caem no mesmo pecado, porque às vezes tratam os ministros deles como reverendos. Um reverendo é alguém que merece reverência. Não pode, porque o único que merece reverência é Cristo. Cristo e Deus, não homens. Mas já está, o título de reverência transmite essa mensagem e faz com que os demais se curvem diante destas pessoas com estas funções. Não pode. Estão a ouvir lá claramente aquilo que Jesus está a dizer. Não sejais chamados líderes, ou não sejais chamados guias, que mostram o caminho, porque quem mostra o caminho sou eu. E o mesmo se passa com a Igreja Católica, que trata os seus ministros como padres. Mas lá está, mais uma vez viola claramente as palavras do Cristo, que ele disse: a ninguém chameis de vosso Pai, porque há um só Pai que está no céu. Estes títulos que estes líderes espirituais ambicionam dá-lhes domínio sobre a fé dos outros. Isso viola claramente as palavras de Pedro, em 1 Pedro 5, versículo 3, em que é dada a exortação aos homens da dianteira para não dominarem sobre aqueles que são a herança de Deus. Não dominarem. E obviamente que estes títulos de reverendo, de padre, de corpo, governante, permite que dominem sobre os demais. E a sociedade de Torre-Vigia tem sido uma vergonha neste caso de dominar e criar regras farisaicas desnecessárias para 8 milhões de pessoas. Porque assim como fizeram os judeus, Jeová tinha dado 600 leis, mas eles acharam pouco. Então acrescentaram outras milhares de leis e que tornaram pesado a vida do povo. A sociedade de Torre-Vigia são os odiernos fariseus. Porque Jeová deu-nos a Bíblia, onde nós temos lá os princípios bíblicos, e temos os dois maiores mandamentos. Basta isso para nós conseguirmos perceber toda a lei. Mas como se não chegasse, a sociedade de Torre-Vigia criou um índice de publicações com milhares de normas, aquilo que podes, aquilo que não podes fazer, aquilo que deves e aquilo que não deves fazer. Como, por exemplo, as irmãs não podem usar calças. Agora nós já permitimos que vocês usem a vossa consciência se querem ou não usar calças. Quer dizer, nós é que permitimos que se vocês façam uso ou não da consciência. Mas quem são vocês para dizer a alguém se pode ou não usar a consciência? Quer dizer, o que é isto? Olha, vocês não podem usar barba, mas agora vocês já podem usar barba. Nós permitimos que vocês usem a vossa consciência se devem ou não deixar crescer os pelos que Deus criou. Quer dizer, isto. O que é isto? Vocês não podem usar transplante de órgãos em cirurgias. Isso é canibalismo. Okay? Mas agora vocês já podem fazer isso.
Vocês não podem cumprir serviço cívico. São desassociados se cumprirem serviço cívico. Mas agora vocês já podem cumprir serviço cívico se a vossa consciência vos ordenar. O que é isto? Agora a Sentinela de 2025 fala sobre as relações sexuais entre marido e mulher. Há certas práticas sexuais no matrimónio que são impuras. Vocês não podem fazer isso, são desassociados. Agora a Sentinela de 2025 já vem deixar isso ao critério das pessoas. Mas quem é que vos deu a autoridade para se introduzirem naquilo que não vos diz respeito, que é o leito conjugal? O que um casal precisa saber já está escrito, está na Bíblia, estão lá princípios. E esses princípios, junto com a consciência de marido e mulher, eles sabem exercer a plenitude da sua consciência com base naquilo que está escrito. Não precisam de abelhudos no seu leito conjugal. Quem são vocês para chegar a tirar os cobertores e os lençóis e avaliar o que eles fazem? Quem são vocês? Mas que abelhudos são vocês de se introduzirem no leito conjugal? Quem são vocês? E é isto que se passa com estes homens. Dominam sobre a fé dos outros. Olha, estes homens, sim, são doentes mentais. Eu posso chamar-lhes de doentes mentais porque eles chamam de doentes mentais pessoas como eu. Ok, conforme foi mostrado no vídeo passado, que todos os apóstolos, aqueles que falam contra nós, são doentes mentais. Por isso, eu também posso chamar de doentes mentais estes homens, por isso o que está aqui a acontecer é uma troca de galhardetes. Né? Eles dão um elogio, eu dou-lhes um elogio. Pronto, não há problema. Mas olha, o que eu vos quero dizer é, seguir estes doentes mentais vai-vos levar à higiene. Porque era preferível vocês seguirem um doente mental do Júlio do Matos ou do Hospital do Trapiche no Funchal, porque se vocês seguirem um doente mental desses, o que vai acontecer é que vocês vão parar num café e vão beber small. E vocês vão pagar a conta, porque o maluco não vai pagar a conta. Porque isso já não aconteceu, vocês é que pagam a conta, acabou. Ok? Pagam a conta. Mas isso é o pior que vos pode acontecer se vocês seguirem um doente mental do Júlio do Matos ou do Trapiche. Isto é o pior que pode acontecer, é pagarem um small. Agora, se vocês seguirem estes doentes mentais, o vosso destino vai ser o Seol e, pior de tudo, poderá ser a Geena. Por isso, este grupo de homens que se transformou num corpo governante, violando claramente princípios bíblicos, violando claramente aquilo que Cristo ordenou, eles querem ser um corpo liderante, alguém que mostra o caminho, um corpo de guias. Só que eles testemunham contra eles próprios quando assumem este tipo de títulos, dados pelo próprio amo. A voz do pastor diz, não se deixem chamados guias. Mas eles apropriaram-se da voz do pastor e agora podem dizer o que quiserem e podem fazer o que quiserem. Por isso, esta expressão cor governante passa a ideia de chefe de Estado, chefe soberano. E nota, eles são um chefe de Estado sob 8 milhões de pessoas. E há países que não chegam a ter 8 milhões de pessoas. Por isso estes homens governam uma nação de 8 milhões de pessoas. Uma nação que se chama Sociedade de Vigia. E vocês têm o cartão de cidadão desta organização. Portanto, vocês batizaram-se em nome do Pai, do Filho e da organização. São as duas perguntas que vocês responderam quando se batizaram. Por isso vocês fazem parte dessa nação judaica, farisaica, chamada Sociedade de Vigia. E uma vez que vocês, com o batismo, adquiriram o cartão de cidadão da Sociedade de Vigia, obviamente vocês pertencem a essa nação, Sociedade de Vigia, e vocês, claro, têm que ser obedientes aos vossos chefes de Estado, ao corpo governante, que imita as leis e imita as regras, e vocês têm que se comportar de acordo com essas normas, porque senão vocês são expulsos dessa nação. E, obviamente, vocês permitem que eles vos guiem, que tenham voz de comando, vos dirijam, vos mostrem o caminho, substituam a Cristo e mostrem-vos o caminho, mas obviamente que o final desse caminho será uma tragédia. E este assunto com relação ao guia, de não haver o direito de poder algum homem adquirir este tipo de títulos para criar uma distinção de classes, isto é mencionado em enciclopédias bíblicas. Eu vou-vos mostrar mais uma. E esta enciclopédia fala sobre Mateus 23:10, sobre a expressão guias, não sei se chamados de guias, e diz aqui: ninguém deve aspirar por tornar-se cabeça de uma denominação religiosa que não passa de uma facção no seio da Igreja Cristã. Ou pelo menos ninguém deve rebuscar um título que represente esse líder. Ninguém deve buscar para si mesmo a distinção de ser o fundador de uma igreja ou de uma seita. Notem que está aqui a condenar as ambições de alguns homens
de tornar-se os cabeças de determinada religião, ou ir buscar um título que represente o líder de determinada religião. Mas é isso que acontece com a sociedade de vigia, com o termo corpo governante. É um corpo de liderantes, é um corpo de guias que mostram o caminho. Não podem fazer isso porque estão a fazer uma distinção de classes. Mas continua esta enciclopédia com uma mensagem um pouco depende de tristeza, porque algumas pessoas até são boas pessoas, são pessoas também referências no entendimento da Bíblia, mas que caem neste pecado. E notem o que a enciclopédia diz. É motivo de tristeza, embora seja notável, que muitos homens bons, incluindo intérpretes das Escrituras, em realidade tenham tomado o partido dos fariseus, ao invés de concordarem com Jesus neste particular, devido ao seu desejo de reter o uso de títulos no seio da Igreja. E em sua defesa, têm apresentado argumentos que os fariseus também teriam achado úteis na defesa de suas ações e de seus costumes em torno da mesma questão. A mensagem que passa aqui é que é uma pena que pessoas que são referência no entendimento da Bíblia tenham caído também neste pecado de defender títulos que os distinguem dos demais, que é uma atitude igual aos fariseus. E diz que estas referências no entendimento da Bíblia até em sua defesa usam argumentos. E argumentos que os fariseus também teriam achado úteis. Pronto, lá está. É este o pecado de quem toma a liderança em algumas organizações religiosas. Cai neste pecado de arranjar títulos que façam uma distinção e permitem então dominar sobre as pessoas. Por isso a pergunta que fazemos ao coro governante é como é que da função de escravo, da função humilde de escravo de mordomia, vocês passaram a um corpo de governantes. Como é que isso é possível? Vocês sentaram-se na cadeira de Moisés e Cristo diz que ele é o único qualificado para se assentar na cadeira de Moisés. Ele é o único que se pode sentar no templo de Deus e exibir-se como um Deus, porque ele é um Deus. Vocês não. Por isso vocês estão-se a apropriar de um lugar que não vos diz respeito. Por isso às vezes criticamos muito a Igreja Católica, como o chefe da Igreja Católica. Sim, este senhor também se sentou na cadeira de Moisés. Mas qual é a diferença entre este senhor e estes senhores? Porque estes senhores também se sentaram na cadeira de Moisés, também são um corpo de guias que mostram o caminho. Por isso, que diferença existe entre estes homens e o Papa Francisco? Qual é a diferença? Este vídeo tem como objetivo deixar bem claro que a sociedade de vigia, eles sim, são uma das vozes de estranhos a quem Jesus diz fujam. Por isso, a voz de estranhos não são os apóstatas que os questionam, não é a comunicação social, não são os tribunais nem os governadores. Eles são uma voz de estranhos. Porquê? Porque eles usurparam a voz do Cristo. O corpo governante pode ser comparado à voz de Jesus, a cabeça da congregação. Por isso, quando obedecemos às orientações do escravo fiel, estamos, na realidade, a sujeitar-nos à autoridade de Jesus. Pegaram na voz do pastor e dizem então que a voz dos irmãos do Cristo estão agora no comando. Eles desta forma têm uma voz do Cristo contrafeita. Por isso fujam deste tipo de voz de estranhos. E estes homens, eles respiram o espírito do anticristo, por aquilo que nós já mencionámos, por se apropriarem da voz do Cristo e, além disso, por promoverem uma organização que eles criaram há 100 anos atrás, há 140 anos atrás, ao invés do Cristo. Isto é, promovem uma organização ao invés de promover o Cristo. E a cada ano que passa fica pior e cada vez mais evidente. Só que as pessoas que estão dentro da bolha, que frequentam as reuniões, não conseguem ver, porque estão completamente hipnotizados. Estão debaixo da influência de espíritos impuros e não os deixa ver. Vou-vos mostrar mais uma prova de que realmente, a cada ano que passa, fica mais evidente que a sociedade de vigia é energizada pelo espírito do anticristo. Vamos ver o exemplo num cântico. Vocês sabem que os cânticos têm sido atualizados ao longo dos anos e nós vamos falar agora do cântico 125.
O antigo cântico 125, que era a sujeição leal à organização teocrática. A melodia é esta, que eu vou colocar. Estão lembrados deste cântico. A letra do cântico passado, do cancioneiro passado, era esta. Somos um só povo, temos uma lei, seguimos Cristo, que é nosso Rei. Ok, seguimos Cristo, que é nosso Rei. O refrão, com lealdade, juntos servimos ao Santo Deus Jeová. Muito bem. A segunda estrofe, Deus nos orienta, dá-nos luz, pelo seu escravo nos conduz. Muito bem. O refrão, com lealdade, juntos servimos ao Santo Deus Jeová. Notem que aqui está a falar na primeira estrofe, seguimos Cristo, o nosso Rei. O refrão, lealdade a Jeová. A segunda estrofe, Deus nos orienta por meio do escravo. E o refrão, lealdade a Jeová. Por isso, Cristo, Jeová e orientação por meio do escravo. Ok, menos mal. Querem ver, então, a atualização? O novo cântico, agora com o número 123, mas é o mesmo. Notem, primeira estrofe. Temos de estar juntos, sempre em união, firmes e leais à organização. O refrão, ao nosso Deus Jeová, com lealdade. Segunda estrofe. E também o escravo para nos guiar, sempre obedientes e em sujeição, vamos ser leais à organização. O refrão, ao nosso Deus Jeová, com lealdade. Vocês não estão aqui a notar algo estranho? É que no primeiro cântico aparecia lá que seguimos a Cristo, que é nosso Rei. Mas Cristo, o nosso Rei, foi substituído pela letra firmes e leais à organização. Por isso, Cristo saiu do caminho e agora é leais à organização. A lealdade a Jeová continua. A segunda estrofe repete a primeira, leais à organização. E o refrão, lealdade a Jeová. Por isso nós temos aqui lealdade a Jeová e leais à organização. Lealdade a Jeová e leais à organização. A organização substituiu a Cristo. Vocês repararam nisto? Cantar o cântico 123 é pecado. Porquê? Porque está aqui o espírito do anticristo. Eu lembro quando ainda frequentava as reuniões em 2022 e eu lembro de estar a ouvir este cântico e a minha voz não emitiu palavras com relação a lealdade à organização. Não. Isto é herético, isto é uma apostasia, isto é o espírito do anticristo. Por isso aquilo que está a acontecer com a organização social da teologia é que está a ocupar o lugar de Cristo. Está em lugar de Cristo. E notem que anticristo não é só quem fala contra Cristo. Anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo e tenta substituir a Cristo. Tenta substituir o lugar e a voz do comando do Cristo. Por isso é que em João 10:8, Jesus disse: todos que vieram em meu lugar são ladrões e saqueadores. Por isso a sociedade de vigia, não há dúvida, são a voz de estranhos. Acusam os outros de serem a voz de estranhos, mas eles próprios são a voz de estranhos. Porque ninguém que os questiona está a invalidar a palavra do pastor. Apenas estamos a invalidar aquilo que vocês dizem, porque vocês usurparam a voz do pastor. Mas aquilo que a sociedade de vigia tenta fazer é assassinar a mentalidade crítica, a mentalidade beriana, porque nós somos aconselhados na Bíblia a certificarmos todas as coisas, diz 1 Tessalonicenses 5:21. Certifiquem-se de todas as coisas. Atos 17:11, mentalidade nobre, examinar se as coisas são realmente assim. 1 João 4:1, cuidado com aqueles que dizem que têm o Espírito de Deus, certifiquem-se, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Por isso a Bíblia diz para nós usarmos o cérebro, a mentalidade crítica, o nosso raciocínio, para avaliar aquilo que nós estamos a ver, que estamos a ler. Mas a sociedade de teologia tenta assassinar de forma descarada esta mentalidade crítica. Notem como isto é passado num vídeo, que é o vídeo daquela jovem Iris, e o tema é a rejeita a voz de estranhos. E notem a abordagem que a mãe faz à filha, que a filha tornou-se testemunha de Jeová, e agora a mãe faz uma pergunta. E eu fiquei escandalizado com este vídeo, vejam. Sabes, querida, eu olho para isto tudo e vejo que mudaste para melhor. Deus sabe que era isso que eu queria para ti. Mas não achas que mudaste demais? Mudei demais? Não estou a entender. Onde é que está a Iris que questionava tudo?
A meu ver, a Sociedade de Televigia está a dar um tiro no pé com este vídeo. Porque a mãe pergunta à filha: tu mudaste realmente muita coisa, sim, isso é bom, mas onde é que está a minha filha que questionava tudo? Onde é que está a Iris que questionava tudo? E esta pergunta é feita e depois eu achei curioso que ela nem responde. Notem que a pergunta: onde está a minha filha que questionava tudo? Ou seja, biblicamente falando, onde é que está a minha filha de mentalidade beriana, de Atos 17:11? O que é que aconteceu com ela? Pois ela não responde. Porquê é que agora a Iris já não questiona tudo? Porque esta jovem agora está debaixo de controle mental. A mentalidade crítica, de análise, simplesmente foi assassinada por meio do controle mental da sociedade de televigia. E notem que nós temos dois pesos e duas medidas com relação a isto, porque nós aconselhamos as outras pessoas lá fora a examinarem a fé delas. Mas com relação a examinar a nossa fé, não, somos vistos como um ato de deslealdade. Isso está nas publicações. Vejam a Sentinela 69, 15 de setembro, página 549. Diz lá assim: precisamos examinar não só o que nós mesmos queremos, mas também o que é ensinado pela organização religiosa com que talvez nos associemos. Estão os seus ensinos em plena harmonia com a palavra de Deus ou baseiam-se em tradições de homens? Se amarmos a verdade, não precisamos temer tal exame. Cada um de nós deve ter o desejo sincero de aprender a vontade de Deus para nós e depois fazê-la. Vocês notem aqui que nós estamos a incentivar as pessoas lá fora, porque isto é dito para as pessoas lá fora, para examinarem a fé e aquilo que é ensinado pela organização que elas pertencem. E que não é nenhum pecado fazer isso. Nós precisamos fazer esse exame. Mas se algum membro, se alguma testemunha de Jeová faz um exame às suas doutrinas, àquilo que o corpo ordenado ensina, isso é encarado como falta de fé, como um ato de deslealdade que deu ouvidos a apóstatas, e se insistir nesse proceder, a pessoa é desassociada. O que é que se está a passar aqui? Quer dizer, nós pedimos às outras pessoas para avaliar a fé, mas nós próprios não avaliamos a nossa. O que é que está a passar aqui? Temos aqui dualidade de critério. Mas que desonestidade é esta? Porque quem tem a verdade não tem medo da mentira. Qual é o problema? Se nós temos a verdade, qual é o problema de examinarmos essa verdade? Qual é o problema? Mas isso faz-me lembrar um comentário que foi feito na semana passada, num dos vídeos, acerca da apostasia da sociedade de vigia, e um sujeito respondeu a esta frase: quem tem a verdade não tem medo da mentira, e inverteu-a. E ao inverter ficou mais inteligente ainda e clarificou e sublinha realmente aquilo que se está a passar. O sujeito é este, Super Ruby 007, e ele diz aqui: a verdade não tem medo da mentira, mas a mentira tem medo da verdade. Portanto, não vejam. Realmente, é verdade, esta inversão ajudou a sublinhar realmente aquilo que se passa com a sociedade de vigia. Realmente, quem tem a verdade não tem medo da mentira, mas se tu tiveres a mentira, tu tens medo da verdade. E é essa a razão da sociedade de vigia proibir que examinem fora. E se examinarem fora, e se começarem a levantar perguntas, claro, vai ser rotulado como apóstolo, e se insistir vai ser desassociado. Por isso, estes senhores têm medo que realmente as 8 milhões de pessoas reconheçam realmente a voz do Cristo, ao invés da voz deles, e abandonem o rebanho. E, obviamente, quem está dentro da bolha comece a questionar, comece realmente a pesquisar fora e a ler a Bíblia sem as publicações JW, vai perceber que estes homens que se dizem ungidos são os falsos cristos de Mateus 24:24. Falsos cristos são falsos. A palavra Cristo quer dizer ungido, falsos ungidos. Por isso Cristo disse e profetizou que iriam surgir homens que se iriam sentar sobre a congregação de Deus, iriam-se proclamar como deuses, como ungidos, com voz de comando para guiar as vossas vidas. Cuidado, que nós estamos a enganar. Esta voz da sociedade de vigia, sim, deve ser examinada. Estes homens são a voz de estranhos. O espírito do anticristo está na sociedade de vigia, sem sombra de dúvidas. E uma das características da voz de um estranho é o flip-flop de doutrinas. Hoje é verdade, amanhã é mentira, depois da manhã é meia verdade, depois é mentira, por aí fora. E notem que eles até gozam connosco, porque usam certas expressões que quem está atento, isto soa logo o alarme. Mas quem está completamente hipnotizado até se ri.
Isto foi na reunião anual de 2023, o Jeffrey Jackson, ele estava lá a falar sobre novas luzes, sobre o que vai acontecer na grande tribulação. E notem a expressão que ele usa. Vamos passar a ouvir. Bem, antes de considerarmos isso, temos de ser honestos. Nos últimos anos, ocorreram algumas mudanças no nosso entendimento do que vai acontecer na grande tribulação. E se já estamos, na verdade, há algum tempo, às vezes podemos perguntar-nos, espera, isto era aquilo em que eu acreditava ou é aquilo em que eu acredito agora? Isto era aquilo em que eu acreditava ou é aquilo em que eu acredito agora? Às vezes pode parecer muita coisa para nos lembrarmos, mas... Vocês notam o descaramento desta observação dele. Nós até ficamos um bocadinho na dúvida se acreditamos nisto ou se acreditamos naquilo, já nem sabemos. E toda a gente ri. Isto era aquilo em que eu acreditava ou é aquilo em que eu acredito agora? Isto era aquilo em que eu acreditava ou é aquilo em que eu acredito agora? Quer dizer, toda a gente ri, mas deviam estar a chorar e deviam estar a questionar. Espera aí, mas como é que o canal exclusivo de Deus tem este flip-flop de doutrinas? O que é que está a passar? Mas não, toda a gente ri. Quer dizer, estão-vos a enganar e vocês riem. Isto era aquilo em que eu acreditava ou é aquilo em que eu acredito agora? Isto era aquilo em que eu acreditava ou é aquilo em que eu acredito agora? Isto custa, porque o preço desse engano é a vossa vida. Se fosse meia dúzia de euros, mas não, é a vossa vida. E vocês riem-se. Mas lá está, a Sociedade de Vigia é uma organização de controle mental. E para realizar este controle mental, eles utilizam uma técnica onde um manipulador converte uma pessoa num indivíduo passivo. Como é que eles fazem isto? Ou seja, quem está na assistência fica numa inércia, fica sem poder se pronunciar ou posicionar. Como é que eles fazem isto? Simples, por promover pensamentos conflitantes. E quando nós apresentamos duas verdades, mesmo em conflito, isto provoca uma reação na assistência. Eles não entendem e ficam onde estão. Vou-vos dar um exemplo. Eles dizem, o corpo governante diz, nós não somos inspirados e cometemos erros. Ok. E logo a seguir dizem, o entendimento vem de Jeová. Espera aí. Notem nestas duas verdades. Não somos inspirados e cometemos erros. E depois dizemos, mas o entendimento vem de Jeová. Espera aí. Está aqui uma incoerência. Estão aqui dois pensamentos contraditórios. Porque se realmente vem de Jeová, então vocês não cometem erros. Se não vem de Jeová, vocês cometem erros e não podem exigir a obediência cega. Por isso, o que é que está a passar aqui? Mas isto é uma técnica de um manipulador de controle mental. E esta técnica de controle mental chama-se doublethink. Isto significa pensamento duplo, em que é o poder de promover pensamentos contraditórios na mente das pessoas, em que as pessoas têm que aceitar ambos os lados como a verdade. Mas essas duas ideias estão em conflito, estão em contradição. Mas as pessoas são obrigadas a aceitar aquilo como verdade. E o objetivo é mesmo esse, é de criar aqui uma confusão, uma dicotomia mental em que a pessoa fica confusa. E qual é o objetivo? É que a pessoa, ao ficar confusa, perde a confiança. E quando a pessoa perde a confiança, inibe a pessoa de se pronunciar e de se posicionar. E converte uma pessoa num indivíduo passivo. É apenas alguém que ouve ali. Não tem atitude, não tem ação, não tem voz. Este é o objetivo. E qual é a única solução para uma pessoa que está debaixo desta confusão? A única solução é seguir a narrativa oficial. Mesmo que aquilo que estejam a dizer viola a razão. Mas essa é a narrativa, então é por aqui que eu vou, porque ainda não consegui perceber muito bem como é que isto funciona. E lá está, esta técnica de controle mental, de doublethink, anula o pensamento crítico. A pessoa fica confusa, fica emaranhada em dois raciocínios conflitantes e fica passiva. E este é o objetivo. Por isso isto é uma estratégia muito inteligente da sociedade de vigia manipuladora. E esta técnica de controle mental do doublethink também é usada pela comunicação social. Isso foi visto durante a pandemia de 2020, onde a comunicação social também transmitia ideias contraditórias, conforme está neste cartoon, em que a comunicação social dizia num dia que usar máscaras era obrigatório, mas esse mesmo órgão de comunicação social no dia a seguir dizia que cientificamente não faz sentido usar máscaras. Notem, usar máscaras é obrigatório, mas não faz sentido. Não faz sentido, mas é obrigatório. É obrigatório, mas não faz sentido. Como é que ficam os telespectadores? Os telespectadores, diante destas informações contraditórias,
ficam completamente hipnotizados, ficam completamente passivos, isto inibe-os de se pronunciarem e posicionarem. E então, o que é que eles têm que fazer? Seguir a narrativa oficial. Por isso, isto é uma estratégia que é usada já há muito tempo por vários órgãos de poder. E a Sociedade de Vigia usa esta mesma técnica de controle mental. Doublethink. O que é que eles dizem? Como exemplo, nós não somos inspirados e cometemos erros, mas o entendimento que nós passamos vem de Jeová. Não somos inspirados, mas vem de Jeová. Cometemos erros, mas vem de Jeová. Espera, o que é que está a passar aqui? Acho que os malucos saíram todos do hospício e andamos aqui perdidos. Espera aí. O que é que está a passar aqui? Isto chama-se Doublethink, uma técnica de controle mental. E o problema disto é que o povo gosta. O povo gosta. Isto faz-me lembrar um comentário que o Kenneth Cook fez na reunião anual de 2023, em que ele estava como presidente e iria apresentar o próximo orador, que era o Jeffrey Winder, que ia falar sobre novas luzes, essas novas tretas, novas balelas, novas pataquadas, e todo o pessoal mamar aquilo, mas foi as palavras que ele usou, que Jeová dê-nos mais entendimento, e se vocês estão preparados, estão entusiasmados, vejam o que ele diz. Another truly landmark annual meeting. This time, Jehovah has helped the faithful and discreet slave to discern deeper principles and understanding from that very same word of truth. And this understanding is now going to be passed on to you. Are you ready? Are you... Are you excited to hear it? O que eu acho curioso é a assistência depois a bater palmas, quer dizer, vem mais neste um fora de prazo e batem palmas, quer dizer, estão a ser enganados e batem palmas. E notem, eles próprios entram em conflito, porque ele diz uma coisa, que Jeová vai-nos passar o entendimento, não é? Vocês estão preparados para isso. Mas o Jeffrey Jackson acabou de dizer que nós já nem sabemos bem aquilo em que acreditamos. Isto era aquilo em que eu acreditava ou é aquilo em que eu acredito agora? Isto era aquilo em que eu acreditava ou é aquilo em que eu acredito agora? Eles entram em contradição e o pessoal mama tudo. Já fizemos um vídeo que foi a questão número 13, Gog Magog e as novas mais velhas luzes, de Ezequiel 38. Quem quiser pode ver esse vídeo, em que foi deixado claro que a Sociedade de Vigia só chegou à conclusão que Gog Magog era uma coligação de nações em 2014, mas já todas as religiões diziam isso. Até John Wesley, que viveu em 1700 e trocou o passo, chegou a essa conclusão. Gog e Magog é uma coligação de nações. Mas estes senhores de Jeová foram a única religião que andaram a propalar esse falso ensino de porta em porta, que Gog e Magog era Satanás. Isso é um falso ensino. Agora, como é que o canal exclusivo só chegou à conclusão que Gog e Magog era uma coligação de nações há 10 anos? Como é que isso se explica? Mas se vocês forem questionar um ancião sobre este assunto, aquilo que vocês vão ouvir é: cuidado, quem se adianta e não permanece no ensino não tem Cristo. Por isso estás-te a adiantar, não estás a ouvir a voz do Cristo. Quer dizer, a pessoa fica logo ali, debaixo de uma pressão, fica cheia de medo, porque fica com receio de estar a perder a aprovação divina por causa dos homens que têm a voz de comando, a voz que eles se apropriaram do pastor. E a pessoa fica com medo. Ou então vem com outra pataquada, o carro celestial, temos que acompanhar o carro, dizer, carro é esse, quer dizer, realmente a Sociedade de Vigia está montada em cima de um carro, mas aquilo deve ser a carvão, porque nem a gasóleo é, ou então é elétrico, e de Lisboa a Porto ficou-se a bateria em Aveiro, quer dizer, porque o entendimento não chega a tempo, chega fora de prazo, e quando chega já está ultrapassado. O que é que se está a passar? É por isso esse carro celestial provavelmente deve ser uma carrinha funerária, porque a entrar dentro dela acaba no céu. Não estou a ver outro desfecho para isto. Mas é este tipo de resposta que vocês vão ouvir. Ou vocês estão-se a adiantar, ou então tem que seguir o carro, e a pessoa vai sendo empatada no engano até descer ao céu. E morre no engano. E o problema é que se nós vamos enfrentar a grande tribulação e vamos estar enganados por falsos profetas. Esta vai ser a grande questão. Mas olha, a conclusão que nós podemos chegar, vocês sabem o que é que acontecia com pessoas que se apropriavam da voz de Deus? Isto está no Antigo Testamento. Que se diziam ser profetas de Deus e usavam a voz de Deus para
fazer pronunciações. Note o que diz Deuteronômio 18, 20 a 22. Se um profeta presunçosamente disser em meu nome alguma palavra que eu não lhe mandei dizer ou falar, esse profeta morrerá. Quando o profeta falar em nome de Jeová e o que ele disser não acontecer nem se cumprir, Jeová não proferiu tais palavras. E a sentença é: esse profeta morrerá. Aquilo que vai acontecer com a sociedade de vigia é isto mesmo. Eles têm usado a voz do pastor, essa voz de comando, para emitir luz, emitir entendimentos, mas são entendimentos falaciosos. Pois eles apropriaram-se da voz de um Deus. E qual vai ser o desfecho? De acordo com Deuteronômio, esse profeta morrerá. E isso que aconteceu com esses falsos profetas no Antigo Testamento, temos um caso, já foi mencionado aqui no vídeo, que foi de Herodes, em Atos 12, 20 a 23, que esse Herodes fez um discurso público e disseram a voz de um Deus. E como ele assumiu essa posição, então diz que Jeová feriu e ele foi comido por vermes. Por isso, este vai ser o desfecho dos membros da sociedade de vigia. Estes homens estão-nos a roubar a vida. Estes homens não entram, nem deixam entrar. Estes homens que vocês idolatram, que vocês até riem quando eles vos enganam, vão-vos roubar a vida. Vocês, a testemunha de Jeová, membros da sociedade de vigia, vocês estão mentalmente enjaulados. E alguém que vos tente desenjaular, vocês mordem. Vocês mordem. Por isso, chega à conclusão que muitos de vocês pertencem mesmo à sociedade de vigia. Por isso, o fim que ela vai ter será o fim que vocês irão ter. Sabem porquê? Porque vocês não conseguem ver uma coisa que está descrita em Isaías capítulo 26, versículo 11, que a mão de Deus está levantada, mas eles não veem. Sabe o que isto quer dizer? Que Deus já levantou a mão para punir a sociedade de vigia, mas ninguém consegue ver isto. Vocês não veem. Estão completamente hipnotizados em idolatria a homens que se sentaram na cadeira de Moisés, que se sentaram sobre o templo de Deus, que se exibem como Deus, que se apropriaram da voz do pastor, a voz do comando, são guias que mostram o caminho, mas o destino desse caminho será o céu. Por isso, se vocês não despertarem até Cristo se manifestar, este vai ser o vosso final. A mão de Deus está levantada e vocês não conseguem ver. Por isso, numa frase, a sociedade de vigia será a religião que mais se encaixa nas palavras do apóstolo João. O espírito do anticristo. A sociedade de vigia é a oração religiosa que manifesta na perfeição o espírito do anticristo. Por isso, a sociedade de vigia, ela sim é a voz de estranhos. Por isso, conforme o amo disse, Nosso Senhor o Cristo, fujam da voz de estranhos.